Olá, meu nome é Vicente Kleber de Mello Oliveira, sou mestre em Direito Constitucional e auditor da Receita Federal. Já estou aposentado, mas continuo fazendo estudos sobre Direito Constitucional e sobre todas as constituições, especialmente a Constituição de 1988, que completou agora 30 anos em dia 5 de outubro de 2018. Eu vou fazer esse estudo dando enfoque aos seguintes aspectos: histórico, político, jurídico, econômico e social. Antes, porém, eu vou mostrar para vocês todo o material que eu colecionei durante esses 30 anos. Como vocês podem ver, aqui a gente tem várias constituições publicadas durante todos esses anos e também materiais publicados de jornais e outras obras. E o destaque principal, que eu diria que a Constituição carro-chefe da apresentação, é essa Constituição aqui, que eu adquiri em outubro de 1988, inclusive foi publicada pela editora Manchete, que sequer existe hoje, tá? E a importância dela é porque é a Constituição originária, digamos assim. Se você ver aqui, ela tem 245 artigos, tá? E 70 das disposições constitucionais transitórias. E ela é importante também porque ela trouxe aqui no artigo 59, que é o que dispõe sobre o processo legislativo, tá? Um dado relevante, que foi a falta da menção às medidas provisórias, inclusive ela tem a ver com a revelação nos 15 anos, de 2003, do constituinte Nelson Jubim, que falou que vários artigos da Constituição não teriam sido votados conforme dizia o regimento interno e a emenda constitucional que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Depois, o anteprojeto da Constituição da Comissão Afonso Arinos, tá? Que o Sarney convocou essa comissão, composta por vários notáveis, dentre eles o próprio Afonso Arinos, José Afonso da Silva, empresário como Antônio Hermílio de Moraes, outros juristas como Miguel Reale Júnior, pai e filho, entre outros. Agora é interessante notar que esse anteprojeto ele não foi utilizado pelos constituintes. Por quê? Porque ele tinha um teor parlamentarista, isso ia de encontro, ou seja, colidia com as ideias do Sarney, que era o vice-presidente que acabou assumindo, já que o Tancredo Neves faleceu, e também porque ele tinha sido, digamos assim, representante do regime militar. Então isso também colidia com as pretensões da maioria dos constituintes. E só para destacar aqui para vocês, eu marquei aqui uma parte do artigo que fala no Conselho de Ministros. Olha, o Conselho de Ministros é um órgão representativo do parlamentarismo. Ou seja, no parlamentarismo quem governa é o primeiro-ministro e o presidente da República, com outras funções como chefe de Estado, entre outros. Já no presidencialismo, o presidente da República é chefe de Estado e chefe do governo. Então, esse foi um dos motivos pelo qual o anteprojeto da Comissão de Notáveis, da Comissão Afonso Arinos, não foi utilizado pelos constituintes. Agora eu passo aqui para várias obras, também sobre a Constituinte de 87 e 88, que vão falar sobre todos os trabalhos durante os 20 meses da Constituinte. O primeiro deles que eu gostaria de destacar é esse, 1988, Segredos da Constituinte, do Luiz Marco Lúcio Carvalho, que inclusive é um jornalista que hoje trabalha no estado de São Paulo. E ele entrevistou várias autoridades, entre eles, apenas para destacar, o presidente e o general José Sarney, Leônidas Pires Gonçalves, ministros Luiz Carlos Bessa Pereira e Maílson da Nóbrega, relatores próprio Bernardo Cabral, né? Carlos Eduardo Moscova, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, tá? Vice-líderes e líderes, Antônio Brito, que inclusive foi o porta-voz do Tancredo Neves na morte dele, presidentes, Benito Gama, Delfim Neto, entre outros.
Joaquim Falcão, os funcionários da Câmara, por exemplo, Mozar Viana, que ele disse assim: virávamos noite, sábado, domingo, não vi nem meu filho nascer. Você vê o tanto de trabalho que deu a Constituinte. Jair Meneghelli, que era o presidente da CUT, Eduardo Jorge, que foi inclusive o vice da Marina Silva, agora recentemente, Ibsen Pinheiro, o Nelson Jobim, Jorge Borraus, Michel Temer, que é o atual presidente, Raquel Cândido e Roberto Jefferson, Sandra Cavalcante e Teodoro Mendes, entre outros. O importante destacar aqui nessas entrevistas, a do próprio Sarney, tá? Que ele entrevistou o Sarney e perguntou se a Constituinte correu algum risco de ter um golpe militar. E ele responde, inclusive, que sim. Tá? Ele responde, inclusive, que sim, na medida em que o Bernardo Cabral, que era o relator, tinha combinado uma coisa e quando foi na hora H, colocou outra. Então, ele diz aqui, eu vou até ler para vocês resumidamente. José Sarney, presidente da República durante a Constituinte. Vou ler resumido. O Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército, chamou à casa dele o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior e disse que o Bernardo Cabral, relator da Constituinte, não tinha cumprido o acordo. A providência a tomar foi: mande trazer o Bernardo Cabral aqui. Os oficiais que estavam lá disseram ao Bernardo Cabral que ele estava sendo convidado para ir à casa do Leônidas, que queria falar com ele. O Bernardo Cabral foi, acredito, que o Bernardo não soubesse que os oficiais sabiam que ele tinha mudado o texto. Levaram o Bernardo Cabral para lá, chegaram lá, o Leônidas deu um acocho muito grande nele e disse o seguinte: você só sai daqui quando a Constituição estiver com o texto que nós combinamos. Então vocês vejam, não é só pela questão de se votar as matérias nas comissões e nas subcomissões, mas teve também os bastidores. Aqui está um exemplo. Quer dizer, o papel das Forças Armadas aqui ficou em xeque. Quando eles viram que não sair conforme o presidente Sarney e o grupo deles queriam, forçaram o próprio relator da Constituinte a colocar o dispositivo, que é o artigo 142 da Constituição, da forma como eles queriam. Quer dizer, na primeira versão, eles queriam que as Forças Armadas apenas tivessem o poder de uma comoção interna agir somente numa invasão externa, digamos assim. E a parte interna ficava sem cobertura. Então, eles fizeram a redação que consta hoje, como está no artigo 142 da Constituição. E outras entrevistas, que não dá tempo a gente falar todas, mas a do próprio Nelson Jobim, que é questionado sobre o fato da revelação que ele fez em 2003, no 15º ano da Constituição, de que vários artigos não teriam sido votados conforme o regimento e a emenda constitucional, e também outras matérias relativas ao parlamentarismo, o mandato do Sarney, e a questão dele ter concedido rádio e televisão para o pessoal do Centrão, que deram apoio para ele conseguir o mandato de 5 anos, tá? O segundo livro, importante, é esse aqui, Código da Vida, do Saulo Ramos. O Saulo Ramos era um advogado que trabalhou com o professor Vicente Raul, de São Paulo, que era um grande jurista, e durante o governo Sarney, ele foi convidado para assumir a Consultoria Geral da República, inclusive depois foi ministro da Justiça, quando Paulo Brossard saiu. E aqui, além do caso prático de família que ele trata, enquanto vão fazendo o julgamento desse caso, ele tece vários comentários aqui da época que ele foi consultor-geral da República, especialmente sobre a questão do parlamentarismo, as discussões que houve entre o parlamentarismo e o presidencialismo, entre o mandato do Sarney, que alguns queriam que fosse de 4 anos, e pela interpretação que ele dava, seria de 6 anos, conforme estava na Constituição de 67, e também sobre o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, que por provocação do Fernando Henrique e do Fernando Gasparim, eles introduziram lá um dispositivo que estipulava o juro real de até 12% ao ano, que para o Saulo Ramos era uma excrescência
E, embora isso tenha sido aprovado, ele fez um parecer no dia 4 de outubro, antes da promulgação da Constituição, no sentido que esse dispositivo não entrasse em vigor, e tanto é verdade que ele não entrou, e quando foi em 2004 houve uma emenda constitucional número 40, que revogou esse dispositivo. Então esse livro é extremamente importante na medida que o Saulo Ramos participou dos debates da Constituinte, ele e o Paulo Brossard, que era o ministro da Justiça, assessorando os deputados federais e os senadores nas diversas matérias que coube da discussão dentro da Constituinte. E agora eu me lembrei de um fato interessante, que eu vou até ler para vocês aqui, logo no início, que ele diz assim, olha, o Saulo Ramos diz: aceitei participar do governo Sarney, passei a viver espantos sucessivos. O Brasil não tinha advogado para defender a União. Veja bem, há 30 anos atrás o país dos advogados não tinha advogado para defender o país. Coisa fantástica, o país dos bacharéis sem defensores judiciais. E não havia igualmente lei que regulasse a licitação pública e o contrato administrativo. O Brasil era um país incrível. Como poderia existir sem esse mínimo de disciplina jurídica? Dá para acreditar? Não tinha sequer uma lei de defesa do direito do deficiente físico. Não possuía nada que protegesse os bens de família, a não ser uma velharia complicada do antigo Código Civil. E, aliás, o Código Civil de 1916, né, nessa época, porque o atual é de 2002. Tantos e tão diversos problemas que tive que resolver eram deficiência do meu país. Já que eu estava lá, o melhor era procurar soluções em vez de perguntar o porquê de estar lá. E essa observação é relevante na medida que foi a partir daí que criou-se a Advocacia Geral da União, que ele faz inclusive esse registro lá mais na frente, tá certo? E o outro livro também interessante é esse aqui, Fonte de Informações sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Quais são, onde buscá-las e como usá-las, do Mauro Márcio Oliveira, tá? Ele é inclusive assessor legislativo do Senado Federal. Essa é a publicação de 2003, então ele traz aqui uma série de informações de como você consultar todas as publicações acerca da Assembleia Nacional Constituinte, tá? E tem mais um aqui, que é A Margem da Constituinte, do Josafá Marinho, que foi senador e também professor. E ele publicou aqui vários trabalhos, olha, sumário, 49 tópicos, tá? Um dos mais relevantes é o próprio primeiro, que diz a unicidade de ação da Assembleia Constituinte. Nesse aqui ele destaca o fato de que a Assembleia Nacional Constituinte deveria ser exclusiva, quer dizer, tratar apenas da Constituição e depois sair e formar o novo Congresso Nacional. E a Assembleia Nacional Constituinte teve um papel duplo, foi a Assembleia Constituinte e também foi órgão julgador ordinário, tá? Então, houve essas duas funções. E nesse artigo ele disse que seria contra. E mais um aqui, Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, análise crítica, coordenador Gilmar Ferreira Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e do Rodrigo Bittencourt Modrovitch, tá? Então esse livro também é importante porque ele foi publicado recentemente e ele traz uma análise crítica justamente dessa questão da nossa Constituição já ter mais de 100 emendas, mas ele diz que isso é uma característica do nosso direito, da nossa Constituição e que isso não digamos assim, não denigre a atual Constituição. O importante é que ela venha sendo cumprida e sendo adaptada à nova realidade, né? Vamos dar um pulo aqui de 15 anos, que foi justamente em 2003, na comemoração do 15º aniversário da Constituição, né? Que o Nelson Jobim, que foi constituinte, que foi também do Poder Executivo, e inclusive do Poder Judiciário, quer dizer, tramitou pelos 3 poderes, fez uma revelação bombástica na imprensa, no jornal Globo,
Isso depois se estendeu para os outros órgãos de imprensa. E a Folha de São Paulo, aqui do dia 9 de outubro de 2003, publicou essa matéria. 5 artigos da Carta nunca foram votados, né? E entre esses 5 artigos, ele elenca o segundo, o 14, o 29, o 59 e o 70 das disposições constitucionais transitórias. E depois destaca também que 20 artigos tiveram itens que só foram votados uma vez. Então veja, o direito tem 2 aspectos, 2 faces de uma mesma moeda. O fato, um lado relacionado ao fato, por exemplo, direito tributário, o fato gerador. E tem um aspecto formal, o rito, né? O procedimento. Essas 2 coisas têm que estar atreladas à outra. Se houver uma falha, ela tem que ser corrigida. Por exemplo, no âmbito do direito tributário, se você tiver um auto de infração que tiver um vício formal, ele tem que ser anulado por esse vício. E se for o caso, reabre o prazo de decadência e a administração tributária faz um novo lançamento. Então, se houve esse vício formal da Constituinte, isso deveria ter sido corrigido. Agora, o problema é que ele fez essa revelação 15 anos depois. Então, pouca coisa poderia ser feito, né? Já pelo decurso do tempo. Então, essa é a matéria principal. Depois, nós temos também aqui a Folha de São Paulo, do dia 11, retratando essa grave revelação que ele fez, tá? Inclusive questionando a legitimidade da Constituição e até dele mesmo ser o ministro do Supremo Tribunal Federal à época, que ele era vice-presidente e já iria assumir no ano seguinte a própria presidência do STF, né? E depois temos também aqui uma matéria do que o Brizola publicou como fraude, e agora entende ele que o ministro Celso Jubim deveria até ter pedido a renúncia, né? E aqui eu tenho várias matérias também publicadas, inclusive essa repercussão teve aqui também no Ceará, que depois eu vou mostrar, que o Banco do Nordeste publicou várias constituições com esse erro, que não saiu. E outras matérias, inclusive aqui no jornal O Povo, na matéria do Coluna Política do Fábio Campos, ele falou sobre isso. E tem outra matéria também dos 15 anos aqui da Constituição, e também uma matéria do professor Paulo Bonavides, né, que é um grande tributarista. E também outra matéria realçando a parte econômica. E outras matérias também do articulista Walter Seneviva, da Folha de São Paulo, que eu era um leitor assíduo das colunas dele, tá? E aqui temos outras, já no 20º ano da Constituição, como esse livro aqui é do professor Ives Gander Martins e o Francisco Rezé, que também foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que eles publicaram em conjunto, né? E com obras de vários juristas sobre o 20º ano da Constituição, e aqui você pode ver vários artigos aqui, tá? Publicados. E temos também esse material aqui, que é do Sindicato dos Auditores, ó. 20 anos da Constituição, a Constituição em debate, né? Inclusive, interessante é que esse material aqui, ele tem aqui o juiz Césio Moura aqui, novo ainda, tá? Mas importante destacar justamente é essa matéria da Constituição de 88, no 20º ano, né? Que está aqui, vocês podem ver. Obra do Povo, né? Várias matérias aqui, ó. E, na verdade, essa revista trouxe quase 15 folhas sobre o 20 anos da Constituição Federal de 88, tá? E, por último, essa Constituição aqui, que eu coloquei 20 anos, justamente porque ela foi publicada em 2008, justamente na comemoração do 20º ano da Constituição Federal. Agora eu vou mostrar para vocês uma das obras mais importantes sobre a Constituinte de 87 e 88. Essa obra aqui, publicada pelo Senado Federal, tá? A Gênese do Texto da Constituição de 1988, em 2 volumes, de autoria de João Alberto de Oliveira Lima, Edilene Passos e João Rafael Nicola. E com o prefácio
do professor José Afonso da Silva, que todos conhecem como um dos grandes constitucionalistas do país. Então, no volume 1 aqui, é interessante destacar a apresentação aqui do Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, né? Senado Federal. E logo em seguida, o prefácio do professor José Afonso da Silva, né? E o professor José Afonso da Silva também foi membro da Comissão Afonso Arinos, né? O segundo volume eu vou destacar justamente esse demonstrativo aqui, onde se vê nos 2 anos de trabalho da Constituinte, 87 e 88, todo o trabalho desenvolvido desde a instalação da Constituinte, em 1º de fevereiro de 87, passando pela aprovação do regimento interno, o trabalho das 8 comissões temáticas que estão aqui e as 24 subcomissões que estão aqui desse lado, tá? O trabalho dessas 8 comissões, mas eu gostaria de destacar também o seguinte: tem o trabalho da comissão de sistematização, né? Que naturalmente ela sistematizava todo o trabalho das outras comissões, e a comissão de redação final, que foi justamente na comissão de redação final que houve aquele erro daqueles artigos que não foram votados conforme estabelecia o regimento interno e também a emenda constitucional 26 de 85, né, que convocou a Assembleia, tá? E tivemos também aqui a modificação do regimento interno, justamente porque, como eu disse a vocês, a Constituinte tinha um viés, digamos, parlamentarista, né? E a comissão de sistematização, sobretudo pela atuação do Fernando Henrique Cardoso, do Mário Covas e outros, queriam dar o caráter, digamos, de parlamentar constituinte, e o Sarney se insurgiu contra isso, formou o Centrão, e isso foi mudado toda a forma de trabalho da Constituinte, certo? Tanto que no fim das contas, quem prevaleceu foi o parlamentar, aliás, o presidencialismo, e o mandato do Sarney, que se discutia se era 6, e se era 5, se era 4, acabou ficando em 5 anos, de 1985 a 1990. Então aqui a gente vê justamente todas essas fases da Constituinte, né? E a aprovação final aqui do Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, né? Bem, e para encerrar essa parte, eu gostaria de mostrar esses 2 volumes aqui sobre as Constituições brasileiras. Essa aqui de 2001, publicação também do Senado, e essa aqui de 2015. Então vejam, essa aqui é para ver aquela discussão: quantas constituições tem no Brasil? São 7 ou são 8? Então vou mostrar para vocês: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. 8 constituições. Vamos para essa agora, essa nova publicação. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. 7 constituições. Então, qual é o entendimento? O entendimento é que essa Constituição aqui, essa aqui é apenas uma emenda constitucional e foi incorporada a essa. Então, esse também é o meu entendimento. Só que aqui não vai dar tempo da gente discutir isso, mas esse é o entendimento de muitos juristas que entendem que nós só tivemos 7 constituições e que a emenda constitucional de 1969 é apenas uma emenda que foi incorporada à Constituição de 67, tá? E para encerrar essa apresentação, eu gostaria de mostrar para vocês várias revistas que foram publicadas agora na semana em que a Constituição completou os 30 anos, tá? E também vários jornais que deram destaque
a essa data comemorativa. Então aqui a Veja publicou a seguinte matéria com Ulisses Guimarães. Você achou que ganhou? O Estado sabe que venceu, né? Então aqui o Ulisses Guimarães com a Constituição. Interessante notar aqui, essa matéria da Veja publica aqui as 3 constituições mais extensas do mundo. Em primeiro lugar, a da Índia, com 146 mil palavras. Depois a da Nigéria, com 66 mil e pouco. Em terceiro lugar, do Brasil, com 64 mil palavras. Tá? Depois temos a época, né, que trouxe aqui um bate-pronto, digamos assim, entre 2 juristas, o Aires Brito, que já foi presidente e ministro do Supremo, e o professor Modesto Carvalhosa, cada um dando a sua opinião sobre a Carta Constitucional de 88. Tá? E depois tem mais Isto É, que trouxe aqui a matéria Parabéns a você, Constituição. Com 30 anos de existência, alguns de seus artigos precisam mesmo ser alterados. O mais urgente, no entanto, é que ela passe a ser respeitada pelos poderes republicanos. Né? E aquele destaque, candidatos falam pelos cotovelos em alterar a Constituição. A maioria nem sabe o que está dizendo, mas isso lhes empresta um ar de austeridade. E aqui eles falam no Centrão, que é justamente aquele grupo de deputados que o Sarney criou na época que houve a discussão do mandato dele na Constituinte. E aqui dá destaque aqui ao Moreira Alves, que foi o ministro do presidente Supremo que presidiu a Assembleia na hora que ela foi instalada. Depois Ulisses Guimarães, né, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. O Bernardo Cabral, que foi o relator, né? O Roberto Cardoso Alves, que era um dos líderes do Centrão, que era aquele que criou a frase "é dando que se recebe", e o Lula também aqui em destaque, tá? Que teve pouca participação na Assembleia. E essa aqui do exame, que apesar de não ter trazido uma matéria especificamente com relação à Constituição, ele deram enfoque à questão das eleições, que nós sabemos que agora em outubro tanto houve o aniversário da Constituição, como também a votação para presidente da República e para os outros cargos eletivos, no dia 7 o primeiro turno e no dia 28 o segundo turno, né? Então, de qualquer maneira, teve uma relação intrínseca com a matéria. E agora os jornais, tanto locais como do sul do país, sul-sudeste do país. O Povo, do dia 5, trouxe várias matérias sobre o aniversário da Constituinte, aqui inclusive em 2 folhas, ó, a matéria da jornalista Kelly Elal, onde ela entrevistou várias autoridades, juristas, inclusive professor da UFC, como a Mona Lisa Oliveira e o professor Cleiton Mendonça, tá? Destacando aqui, inclusive, o Supremo Tribunal como guardião da Constituição. O mesmo jornal também deu enfoque através do editorial e também um artigo aqui de minha lavra, de minha autoria, em que eu enfoco justamente o problema da redemocratização do país, né? Passando ainda pelos últimos anos do regime militar, depois a instalação da Constituinte, o fato do Sarney ter dito que com a Constituição o país seria ingovernável, porque na medida em que ele estabelecia tantos direitos no mundo, estabelecia uma nova ordem econômica, estabelecendo que o Estado, em vez de aumentar os gastos públicos, deveria fazer ajuste fiscal, e também sobre as várias crises que nós passamos, inclusive com 2 presidentes da República sofrendo o processo de impeachment, como o Collor e a Dilma, mas mesmo assim nós fizemos tudo isso sob a ordem democrática e também dando enfoque à eleição que houve agora em outubro e que nós, eleitores, podíamos mudar o país. Como de fato mudamos agora com a eleição do novo presidente da República, um partido totalmente diferente dos demais que comandaram a política por mais de 20 anos, o PSDB e o PT. E hoje temos um novo partido no comando do país.
E aqui também um artigo de 30 anos da Constituição do Rômulo Moreira Conrado, que é procurador da República, só que esse jornal aqui é do dia 6 de outubro, mas de qualquer maneira merece destaque. Em seguida, o Estado de São Paulo, também do dia 5 de outubro, que ele trouxe aqui a publicação do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e também destacando aqui várias autoridades na comemoração dos 30 anos da Constituição, e também uma matéria do Luiz Marcluff Carvalho, sobre a Constituinte, que inclusive ele é o autor desse livro aqui que eu já falei anteriormente. Tá? Em seguida, o jornal Folha de São Paulo, também do dia 5 de outubro, ele traz uma matéria, um artigo do Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. E logo em seguida, também no mesmo jornal, aqui na página A10, uma matéria sobre a democracia. A democracia tem aprovação recorde no Brasil. Eles fizeram, o Datafolha fez uma reportagem, uma pesquisa, desde 89 até agora. Em 89, 43% das pessoas aprovavam a democracia. Em 2018, 69%, democracia é a melhor forma de governo. Interessante notar que quanto mais aumenta o nível de escolaridade das pessoas, mais eles acreditam na democracia. Isso é relevante destacar na medida que releva a função da educação para o desenvolvimento do país e da nação. E agora o Valor Econômico também, que eu adquiro toda sexta-feira, e ele traz uma matéria, um suplemento também sobre os 30 anos da Constituição. Toda sexta-feira ele vem com esse suplemento, e agora eles destacaram os 30 anos da Constituição, está aqui Ulisses Guimarães com a Constituição, como se fosse a taça Jules Rimet, como fez o Belino na Copa de 58. Só que aqui ele está colocando a Constituição acima da cabeça para dizer que é a lei mais importante do país que tem. Tá? E nessa página seguinte houve a entrevista dos presidenciáveis, né, que concorreram aqui a presidente da República, como o Álvaro Dias, o Geraldo Alckmin, o Boulos, o Meirelles, o Ciro Gomes, daqui do Ceará, o Fernando Haddad, o João Amoedo, a Marina Silva e o Jair Bolsonaro, que acabou sendo o vencedor, né? E várias matérias aqui também e destacando também aqui o Nelson Jobim, ó, que ele deu entrevista dizendo: no Brasil confunde-se justiça com vingança. E esse aqui é justamente o deputado constituinte que fez aquela revelação que nós destacamos lá no jornal, no 15º ano da Constituição. E também temos aqui o Diário do Nordeste, também no dia 5 de outubro, onde ele traz no editorial também o destaque dos 30 anos da Constituição, e outra matéria aqui, na página 14, 30 anos de uma promessa. A Constituição Federal completa 3 décadas sob questionamento à direita e à esquerda. Constituinte especialista defende a importância da Carta Magna. E aqui embaixo o pensamento de várias autoridades, entre eles Mauro Benevides, que foi vice-presidente da Constituinte, né? Firmo de Castro, Moema Santiago, que foi constituinte aqui do Ceará, o Biratã Aguiar, Lúcio Alcântara e o Cid Carvalho. E como nós temos o Estadão de São Paulo, temos também o Estadinho aqui do Ceará, né? Onde ele trouxe aqui, também no dia 5 de outubro, uma matéria aqui, um artigo do professor Rogério Silva, professor de Direito, 30 anos da Constituição, de 88, tá? Então aqui eu encerro a apresentação de todo esse material que eu colecionei durante 30 ou mais de 30 anos, né? À medida que o anteprojeto é de 86. E eu espero que esse material seja de extrema relevância para os estudantes de Direito e até mesmo para os professores que entenderem que eu estou falando assuntos importantes para o debate da Constituição, né? E que esse debate sirva para a gente compreender melhor a nossa democracia e que isso aqui dê ensejo, digamos, a que essa Constituição se prolongue por vários e vários anos e talvez, quem sabe, ser igual à dos Estados Unidos, que já tem mais de 200 anos. Muito obrigado.